aula de copy, light copy, escrita criativa. Hoje especificamente sobre storytelling. Olha como é que eu falo? Storytelling é coisa de cuzão, é contação de caso, né? Storytelling. Storytelling é cuzão. Contação de narrativa, é cuzão, é contação de história. Cair de paraquedas. Pois bem, hoje é contação de histórias, storytelling, para os mais afrescalhados que falam storytelling. A pessoa que fala storytelling, ela é muito foda, né? A pessoa que, eu vou fazer storytelling. Eu fiquei enrolando um pouquinho para dar tempo de vocês chegarem e falarem aí alguma coisa. Bota o nicho de vocês aí, que eu vou dar exemplo no nicho de vocês hoje. Bota aí, meu nicho é tal, e coisa e tal. Boa noite, ladeirinha, é isso aí. Então vamos começar, fechado? Vou pegar aqui minhas anotações quando eu olho pro lado, beleza? Cozinheiro, transisista. O que é um transisista? Deve fazer trança, será? Apostas e jogo do bicho. Vou bloquear você. Não gosto de aposta, não gosto de jogo do bicho. Não é um negócio que você... Saia daqui que eu não quero que você aprenda nada comigo não, para atrapalhar a vida dos outros, entendeu? Acelerar o crescimento de pequenas e médias empresas. Isso aí sim, falou apenas a verdade. Tá, vamos começar. A verdade é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre como contar histórias, mas eu vou primeiro fazer uma brincadeira com vocês pra gente começar. Por que vocês acham que deveriam contar histórias e aprender a contar histórias? Qual o objetivo? Qual o porquê? Qual a função da história? Qual o objetivo da história? Por que vocês acham? Botam aí nos comentários que eu vou falando aqui as minhas reflexões também. A gente vai refletindo junto e depois a gente vai ensinar a contar. E eu vou contar uma história minha, real, que botou mais de 1 milhão de... Botou não, né? Está colocando 1 milhão de reais no meu bolso. Eu vou mostrar para vocês na prática, real. História envolve e gera empatia. História aumenta a retenção. História cria identificação. Tudo isso é verdade. Capta a atenção do público também, mas não é nada disso o principal da história. Ela prende a atenção. Ela prende e influencia o cliente. História envolve. História para abraçar o ouvinte. Às vezes não, e se a história for esquisita, não é um abraço, né? Gera identificação, talvez, envolvimento. Eu vou botar as minhas, né? Faz sentido, algumas que vocês falaram. Ela conecta, ela desperta emoções e sentimentos. Quando eu conto a minha história, vocês sentem algo com a minha história. Ela gera identificação, igual vocês falaram. Porque quando eu conto a história da minha avó, vocês lembram da avó de vocês. Quando eu conto a história do meu pai, vocês lembram do pai de vocês. Quando eu conto a história do meu filho, vocês lembram do filho de vocês ou do pai de vocês. Como eu dei no último sábado, a história, a história não, né? O marketing, ele funciona como por associação, né? A nossa memória funciona por associação. Então, se eu falo a palavra pai, automaticamente seu cérebro vai fazendo associações e vai lembrar pai feijoada, pai caixa de ferramenta, pai abandono, pai carteira de cigarro, pai pipa, pai andar de bicicleta, pai viagem, pai bronca, pai... Então essa tem uma das funções da história, né? Quando eu vou contando, seu cérebro vai associando e vai despertando ali memórias e lembranças de sentimento, várias coisas. Mas teve alguns que vocês não falaram e são importantes. Eu vou contar algumas histórias e dar os exemplos para vocês aqui. Mas a história é ótima para exemplificar. O melhor jeito de ensinar é dando um exemplo. E a história, normalmente, ela dá um exemplo como nunca. Eu vou contar alguns exemplos aqui de histórias que dão exemplos. E isso, né? A história, ela educa mais do que tudo, né? Ela exemplifica, educa e deixa na memória. Então, por exemplo, se eu quero deixar um conceito dentro da sua memória e eu explico só um conceito, ele é frágil, facilmente esquecível. Frágil e facilmente esquecível. Por exemplo, eu quero dar um conceito para vocês, como por exemplo, quando vocês estiverem fazendo investimentos nos seus negócios, empreendimentos, olha só, não arrisquem um dinheiro que vai machucar demais. Porque se você arrisca um dinheiro que, se você perder, vai doer muito, vai machucar o seu patrimônio, vai machucar o seu emocional. Se você perder, você vai ficar mal, eu acho que não vale o risco. A não ser que você não tenha dinheiro nenhum, aí vale. Mas se você já tem algum dinheiro guardado, eu acho muito perigoso. Esse é um bom ensinamento, é um ensinamento legal para a vida. Em quanto tempo vocês acham que vão esquecer esse ensinamento? Quanto tempo isso aqui vira fumaça? Agora, quer ver eu eternizar isso no cérebro de vocês?
eu vou contar uma história de um exemplo, eu vou exemplificar uma história da minha vida mesmo, real. Eu não sei se vocês sabem, eu fui responsável por um dos lançamentos de maior fracasso no marketing digital brasileiro. Quem sabe? Ó, já comecei a contar a história sem falar. Gente, vou contar uma história. Eu falei, eu não sei se vocês sabem. Anota aí a primeira lição da live de hoje. Uma história sempre começa de repente num conflito. Você não vai falar assim, o dia em que eu fiz tal coisa. Eu já comecei no problema, eu já começo no meio do conflito, no primeiro parágrafo. Responsável por um dos maiores fracassos do marketing digital brasileiro. Na época, a gente estava ganhando muito dinheiro com a Kátia Damasceno. Eu, o Rui, a Kátia. Eu lembro muito bem que a Kátia comprou uma BMW X4, linda, maravilhosa, zero. O Rui comprou um Porsche bonito, verde, todo cheio da frescura. E perguntaram, e você, Leandro? Por que você não anda de carrão? Você continua com o seu Corsinha velho da época de pobre? Falei, não, que eu preferi comprar um avião pro Whindersson Nunes. Aí eu já abri a história, né? Com uma pequena piada, né? Para quem conhece do Light Copy, tem um elemento literário que é uma escalada de coisas. A Kátia comprou um negócio, eu comprei um negócio. E eu continuei com o meu negócio que eu comprei um avião pro Whindersson. Como é que foi essa história? Eu fui convidado para lançar o Whindersson e a gente tinha que adiantar um dinheiro para convencer ele a fazer o lançamento. E a gente adiantou esse dinheiro. E no meu caso, era um valor relevante do meu patrimônio que eu tive que adiantar. Eu devia ter um patrimônio na época de uns 5 milhões de reais, uns 4, 5 milhões de reais, e eu perdi, a princípio, uns 500 mil reais. E eu lembro direitinho que eu falava com as pessoas que estavam no projeto com a gente, cara, o que pior pode acontecer? Na pior das hipóteses, a gente perde tudo. E perder tudo é perder 500 mil se perder, tô nem aí. Aí que eu me enganei. Quando abri o carrinho e eu perdi, depois eu nem perdi, é verdade, né? Mas na hora eu tinha a sensação de ter perdido 500 mil. Alguém aqui já perdeu 500 mil, 100 mil, 700 mil, 200 mil, 50 mil, que seja? Quando eu falei, cara, perdi 500 mil reais. Eu lembro que eu fui embora do escritório da empresa que a gente estava fazendo lá e fui para casa e a Paty perguntou, Leandro, como foi? E eu falei, Paty, não foi muito bem não. Ela falou, onde você tá? Eu falei, tá no hotel. E ela falou, fazendo o quê? Eu me lembro até hoje, eu falei assim, eu tô deitado debaixo na cama em posição fetal. Mas foi rápido, assim, foi coisa de mais ou menos uns 6 meses eu voltei a sair de casa, tomar sol. Eu não me abalei tanto, não. A verdade é que eu achava que perder 500 mil não ia machucar. Mas a ideia de perder 500 mil é uma coisa. A realidade de perder 500 mil é outra, completamente diferente. Então, quando você... Eu lembro que, além de perder os 500 mil, teve o fracasso público. Eu me senti uma grande farsa, eu senti que todo mundo do mercado estava olhando para mim, eu me senti a pior pessoa do mundo. Porque é óbvio que o problema não foi com o Whindersson Nunes. Ele era o Whindersson Nunes. Hoje ele não tá tão em alta, mas na época ele era o cara mais hypado da história da internet, no planeta, todos os vídeos baixando 10, 20 milhões de views. E o cara que lançou ele era um imbecil que fez tudo errado, escolheu o produto errado, o preço errado, a cópia errada. Eu que escolhi tudo, eu que fiz a estratégia e eu me senti o cara mais burro do mundo. E uma coincidência mais interessante. Um dia antes de abrir o carrinho, eu encontrei por acaso o Érico no aeroporto e ele falou, cara, tu vai abrir o carrinho do Whindersson? Eu falei, vou. Ele falou assim, quanto que você investiu? Eu falei, 500 mil. O Érico falou assim, ó, eu quero comprar 50% do seu risco. Caso dê errado, eu paguei 100% dos 500 mil. Caso dê certo, eu só fico com 25% do seu lucro. Dentro do aeroporto, o Érico falou isso pra mim. E eu falei assim, Érico, eu não vou largar o meu... Um dia antes de abrir o carrinho, eu falei, cara, eu não vou te dar metade do meu lucro de graça, porque eu tenho os 500 mil. E não tem como isso dar errado. E deu errado. E eu me lasquei emocionalmente, financeiramente, totalmente. Porque eu subestimei a possibilidade de um negócio dar errado em dar errado. Pronto, isso é uma história. Quando eu conto a história, e eu não usei nenhuma estratégia de storytelling muito mirabolante aqui, mas quando eu conto ela fica mais memorável na cabeça de vocês. E agora ela exemplificou, em vez de eu só falar, cuidado com investimentos, eu conto a história inteira, cara, isso vai se eternizar. E tem mais uma outra coisa que pode acontecer quando você conta essa história. O que você acha que pode acontecer?
Porque conectou, gerou emoção, gerou... Às vezes nem conectou tanto, nem gerou tanta identificação, porque talvez essa história não esteja no cotidiano de todo mundo, de lançar um cara muito grande, de ter investimento mais alto, mas olha só, ela exemplificou o que eu queria, ela vai ficar mais tempo na memória, mas tem mais uma coisa que poucas pessoas falam aí, acho que ninguém falou, uma função da história. Agora, a partir de hoje, essa história, além de conectar, emocionar, exemplificar, deixar na memória, a partir de hoje ela tem uma outra coisa que poucos de vocês percebem e veem como valor de uma boa história. Vamos ver, vou dar uma chance de alguém descobrir. Qual é o outro benefício que ninguém falou ainda sobre benefício de se contar a história? Além do aprendizado, além disso, além do exemplo, ninguém falou ainda. Além de ficar memorável, além de ganhar espaço mental, além de exemplo, vocês ainda não sacaram, ninguém sabe. Além de educar. A partir do momento em que eu conto isso em forma de história, ela vira história. Olha que loucura. Quando eu conto esse acontecimento em forma de história, ela vira história. E aí a Líria acertou. Agora ela pode ser contada, passada para frente, compartilhada. Agora vira legado. Agora uma história entra para a história. Olha que loucura. Porque agora vocês vão contar essa história quando vocês quiserem ensinar isso para alguém. Quando alguém falar, cara, vamos investir 500 mil... Não tem risco de dar errado. Você fala assim, cara, teve uma vez que veio um cara que chama Ladeirinha e aí você passa pra frente. Agora, a parada fica mais eternizável e eternizar, pode ser que se eternize e vai sendo passado pra frente. Mais gente vai contar essa história, não vai ser só eu contando essa história. Essa história vai ser replicada, porque uma história uma vez contada... Vou dar um outro exemplo pra vocês vão entender. Depois eu vou contar como eu conto. Talvez alguns de vocês conheçam essa história. Teve uma vez que eu viajei para Chapada dos Veadeiros com a Paty. Na época ela era minha namorada, minha esposa. E aí a gente foi para um lugar que chama Cachoeira de Santa Bárbara. Alguém já ouviu falar na Chapada dos Veadeiros? Maravilhosa, linda cachoeira. São 7 tons de azul. Cada tom de azul por causa do calcário e tal. Só que, cara, não é tão fácil ir lá na cachoeira de Santa Bárbara. Porque ela tá num território calunga. Território calunga é tipo um território... É uns caras tipo uns índios, eu não sei se é índio, eu não sei exatamente o que é não, depois vocês procuram. Mas é os caras que habitaram, os primeiros caras que habitaram o Brasil, não sei o que, enfim. E aí a gente foi escolhido, a gente entra numa fila e a gente foi escolhido, bateu lá na hora de uma guia, que era uma senhora que devia ter uns 65 anos. E aí na hora que eu olhei a mulher, eu falei, Paty, essa mulher vai atrasar a nossa vida, velho. É maluco, Paty, não tem condições, não. Essa mulher não vai aguentar, é um passeio de mais ou menos 1h30 de caminhada para ir, mais 1 hora para voltar, nos morros, serra. Paty, Leandro, deixa de ser babaca. A mulher tá trabalhando para ganhar pouco. E você que só pensa em você, se a gente atrapalhar o nosso negócio, que atrapalhemos o nosso passeio, porque isso é mais importante, e você é uma pessoa ruim, isso é hectarismo, você é um bosta, você é um merda. Eu falei, vamos com ela, Paty, pelo amor de Deus, vamos com ela. Já acabou com... Mentira, a Paty não falou tudo isso, não, mas... Ela falou, não, Leandro, pô, vai de boa, ela vai conseguir. Bicho, passou 10 minutos de caminhada, eu estava de boa, a Paty estava de boa, a senhora estava de boa. Passou 30 minutos de caminhada, a senhora estava de boa, eu estava de boa, a Paty estava cansada. Passou 40 minutos de caminhada, a senhora estava de boa, eu estava morto, a Paty já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Eu estava... A mulher, bicho, ela era uma mulher negra, a panturrilha da mulher era do tamanho da minha cabeça. E ela falando, gente, pelo amor de Deus, se vocês não andarem direito, não vai dar para aproveitar lá, não. E aí acabou que ela conseguiu chegar. E ela conhecia toda a vegetação do lugar, conhecia os passarinhos, contava histórias durante o caminho, tirava foto, perguntava se tirava foto, entrou na água, tirou foto com o GoPro. Foi uma experiência incrível, eu gostei tanto da mulher que eu perguntei pra ela tal. E eu falei, e amanhã um grupo de amigos meu, eu quero te recomendar pros meus amigos porque você é maravilhosa. Ela falou, amanhã eu não posso, amanhã eu vou ter que trabalhar na roça. Falei, por que você vai ter que trabalhar na roça? Ela falou, cara, porque aqui entre um sorteio eu só consigo dar guiada uma vez até zerar e chegar minha vez de novo. Eu falei, cara, não é assim, porque meu irmão é guia e ele consegue guiar todo dia. Ela falou, é porque ele tem os clientes dele, que ele consegue. Eu só consigo os clientes da comunidade Calunga. Eu falei, eu sou o cara do marketing digital. Eu sou o fodão do digital. Eu vou criar um Instagram pra você, eu vou fazer anúncio. Você vai ser a guia que mais faz guiagem, porque eu sou a melhor guia das canturrilhas, do tamanho de uma cabeça. Você é foda. Eu vou fazer no Instagram, você não precisa fazer nada, é só responder as pessoas no Instagram. E ela falou assim, eu não consigo mexer com esse negócio de internet, não. Eu falei, eu te ensino, eu tenho as manhas. Ela falou assim, Leandro, eu não sei ler.
quando ela falou, Leandro, eu não sei ler, a única coisa que eu pensei foi, eu sei, e faz tempo que eu não tô lendo. E aquilo ali mudou minha cabeça, porque eu voltei para casa e naquele mesmo dia eu voltei a ler. E eu não vou dizer que eu nunca mais parei de ler, porque seria mentira, mas eu aumentei consideravelmente o meu nível de leitura. E quando tem muito tempo que eu tô sem ler, tô viciado em celular, tô viciado em série, eu lembro da Guia da Chapada. Você aí sabe ler. Você tem a possibilidade de ler qualquer coisa que você puder. Você tem, hoje em dia, 100% dos conhecimentos do planeta estão exatamente na palma da sua mão e você não está lendo coisa nenhuma. Então, se você sabe ler, é sua obrigação ler. Ler, saber ler é um privilégio. É sua obrigação, um privilégio. Bom, contei a história. Agora, essa história pode ser passada para frente. Alguns de vocês vai contar essa história. Essa história bateu mais de 10 milhões de visualizações no meu Instagram. 10 milhões de visualizações. Uma única história. Por quê? Porque várias pessoas passaram para frente, mas várias contaram pela boca essa história. Vários de vocês aqui replicaram, contaram até as piadas que eu contei a primeira vez que eu contei essa história. Mas eu vou te falar, essa história gerou identificação, exemplificou, passou a mensagem, só que agora ela pode ser passada. Quem é que sempre ensinou tudo contando histórias? Tudo que esse cara ensina, ele conta histórias. Jesus Cristo. Jesus Cristo, a cada ensinamento era uma história. Nunca era um ensinamento teórico, nunca era um ensinamento... Por quê? Porque ele sabia que poderia passar para frente e porque ele sabia que fica mais forte na memória quando é feito através de história. Vocês querem que eu já vá direto para o conteúdo ou eu conte mais uma história? Eu vou deixar vocês escolherem. Eu tenho uma história muito boa que eu posso contar agora ou posso ir direto para o conteúdo para que vocês aprendam a contar, né? Porque aqui é a parte que eu estou contando história, não como... Vocês querem mais uma história real de vida pessoal minha? Ou vocês querem só mais um? Ou vai direto para o conteúdo? Conta mais um. Tá, então vou contar mais um. Um belo dia, acordei no WhatsApp e recebi uma mensagem em áudio de uma pessoa que eu literalmente amo muito. Esse cara é um segundo pai para mim, porque... Na minha infância e adolescência, ele que me pegava para sair, me levava para o parque, me levava para viajar. Uma pessoa que eu amo muito. E ele mandou uma mensagem falando assim, Leandro, para mim esse é o último recurso, eu não queria fazer isso, eu não gosto, eu não sei como é que tá. Cara, eu tô envergonhado de fazer isso, mas não sobrou nenhuma outra alternativa para mim, a não ser essa. Você tem R$400 para me mandar? Eu preciso tomar os meus remédios. Tá aqui a nota fiscal, tá tudo aqui de cada remédio. Da última vez que eu comprei um remédio para coração, para tudo. E, cara, eu tô completamente constrangido, mas eu não tem como. É um remédio de vida ou morte, né? Para coração e tal. E aí, cara, a primeira coisa que passou na minha cabeça é, cara, como falta R$400 para alguém? Porque, cara, faltar muito mais por causa de um problema, porque bateu um carro, porque... Mas R$400 por uma coisa tão importante para a vida de alguém como remédio. E dava para ver que ele não pediu, faltou pediu, dava para ver que ele tentou muita coisa antes, não era o último recurso. O cara, R$400. Naquele momento, a única coisa que passou na minha cabeça foi, cara, graças a Deus, eu tenho os R$400 e não vai me fazer falta nenhuma. Eu vou mandar os R$400 na boa. E imediatamente mandei os R$400. Em nenhum momento eu falei, esses R$400 vão me fazer falta. Mas a grande reflexão que eu fico na memória e na cabeça, obviamente, assim, né, tipo, o quanto que eu sou grato de poder ajudar, assim, mas como que isso aconteceu na vida desse cara, que sempre foi funcionário público, a esposa é funcionária pública, sempre morou num bom bairro, sempre teve um bom carro, sempre teve empregada doméstica em casa. O que aconteceu de errado na cabeça dessa pessoa que R$400 vai fazer tanta falta? E a verdade é que esse cara, mesmo tendo funcionário público, ele não entendeu a vida toda um conceito básico de matemática financeira, que é acumule patrimônio. Se esse cara tivesse passado os últimos 10 anos guardando R$1.000 ou R$2.000, 10 não, né? Os últimos 30 anos da vida dele, 20 ou 30 anos, guardando R$1.000 ou R$2.000, hoje ele teria uma vida de milionário. Mas ele passou os últimos anos da vida gastando 100% do que ganhava, às vezes menos do que ganhava, aí se endividou. E ele viu juros compostos negativos acontecendo na vida dele, ao ponto de R$400 do remédio para o coração
não conseguir ser comprado. E ele ter que passar por um constrangimento. E que com certeza para ele era um constrangimento naquele momento. E para mim nenhum. Para mim era até um conforto poder. Não vou falar que é um prazer poder ajudar, porque a situação é ruim, mas é um alívio poder ajudar sem fazer falta nenhuma. Então se eu puder deixar uma reflexão para cada um de vocês cara, passe os próximos 20 ou 30 anos acumulando patrimônio, porque a inflação te pega de surpresa. A primeira década você não sente, a segunda década vem um imprevisto, você fala, não sei o que aconteceu, as coisas estão caras, tá difícil, vem a terceira década e te pega de calça curta, e aí você vai ter que depender de ajuda e de assistência de outras pessoas para viver a sua velhice. Olha a diferença do que eu falar só essa última parte se eu não tivesse contado a história antes. E vocês provavelmente conectaram com os pais e avós de vocês, porque provavelmente muitos de vocês ajudam financeiramente essas pessoas, porque essa é a realidade de 98% dos brasileiros, segundo os dados que eu tenho. Quando eu contei essa minha história, vocês lembraram da história dos pais de vocês. Isso é o poder da história. Se eu chegasse como um cara técnico e burocrático, falando só sobre aposentadoria, juros compostos, seria uma história fraca. Agora, se eu chego contando da história do meu tio, do medicamento, do coração, e olha que eu estou contando sem as técnicas que eu mesmo vou ensinar para vocês hoje, por uma questão de tempo aqui, né, para a gente andar mais rápido. Então, basicamente, vocês entenderam que a história, ela conecta, ela emociona, exemplifica, deixa impregnada na memória, igual a live que eu falei que agora toda vez que você ver o seu avô, você vai lembrar do meu avô, do meu tio, da minha história, enfim. Então basicamente é isso. E principalmente ela deixa replicável. Toda vez que a sua mulher ou o seu marido gastar dinheiro demais numa viagem, numa bolsa, num carro, você fala, cara, não era ideal a gente passar os últimos anos guardando muito para que a gente tenha patrimônio e nunca precise de ajuda de ninguém para ver. É isso que eu quero que fica. Então isso é replicável, porque você vai contar, cara, lembra, outro cara não fez isso e agora R$400 fez falta, porque ele não tinha patrimônio, nada. Então basicamente é isso. Quando você vai usar essa história? Em praticamente todos os seus conteúdos deveria ter história. Pode ter história nas suas palestras, nas suas lives. Quantas histórias eu contei nessa live aqui, né? Nos seus anúncios, eu vou mostrar para vocês um caso real de história de um anúncio meu que bateu 2,6 milhões de visualizações orgânicas e mais de R$800 mil no meu bolso, beleza? Então, você pode usar nos stories, eu vou mostrar para vocês como é que eu uso nos stories. Você pode usar durante as aulas. Quem é aluno de curso meu e vê que 100% das aulas eu conto alguma história, nem que seja rápida, nem que seja de 1,5 minutos, nem que seja para abrir contando um negócio, nossa, tal coisa aconteceu comigo. Recentemente, eu vou contar isso aqui agora para vocês. Já tá pronto para eu gravar o vídeo. Eu peguei um motorista de Uber que me reconheceu. E imediatamente eu botei o bloco de notas e contei a história. Então eu conto história de tudo, né? Agora, como contar histórias? Antes de explicar como contar histórias, eu vou falar sobre qual história você deveria contar. Aonde encontrar histórias. Vamos criar o seu banco de histórias agora, imediatamente. Vocês estão com papel e caneta aí? Se não tá, pega. Vamos lá, pega o papel e caneta. Criando o meu banco de histórias. Você vai criar um banco de histórias agora. E aqui, só disso, pode sair 10, 20, 30 anúncios para você. Pode sair história do seu vídeo de vendas, pode sair história de uma live de aquecimento, pode sair história da sua palestra, pode sair a história que vai mudar a sua vida daqui. Então vamos lá. A primeira coisa para você contar uma boa história é ter uma boa história. Não adianta você ser o rei das técnicas de história se a história que você vai contar é ruim. Às vezes, e eu vou falar até sobre isso aqui, você pode contar uma história de ficção completa. E aí, beleza. Aí você cria ela do jeito que você quiser e você inclusive tem que saber identificar se ela tá boa ou ruim. Mas a maioria das histórias boas acontecem real com você, realmente, tipo, aconteceu mesmo. E aí a gente vai fazer um raio-x da sua vida nesse exato momento. A gente vai para a sua infância. Você vai digitar aí no seu caderno ou no seu computador, infância. E aí você vai botar as suas primeiras lembranças de infância. Para te ajudar ainda mais, você vai falar assim, histórias com a minha mãe. Por exemplo, eu tenho uma história muito boa com a minha mãe que ela fechava. Uma vez ela brigou no trânsito e uma pessoa fechou ela no trânsito e ela estava comigo com a minha irmã no carro e ela estava muito louca e ela perseguiu a pessoa até dar uns totozinhos no carro. Eu nunca contei essa história, mas me lembrou disso na hora que eu estava fazendo da infância. Histórias com seu pai. Nossa, eu tenho várias histórias com meu pai, que provavelmente vocês já ouviram. A história que meu pai mandou escrever 17 mil vezes. Essa história bateu 3 milhões de views aqui no Instagram. Eu tenho a história que meu pai molhou a minha irmã quando ela estava lavando o carro e ela ficou muito brava.
Eu tenho a história que meu pai brigou com um pedinte na rua uma vez por uma situação. Eu tenho... Aí você vai listando as histórias com seu pai. Histórias com seu tio e o nome do tio. Histórias com seu avô e o nome do seu avô. Histórias com sua avó e o nome da sua avó. Histórias das viagens da sua infância que você lembra, para a cidade que você ia, com seus primos, né? Da escolinha pequena. Depois, histórias da adolescência. Pô, eu tenho um show de stand-up de 1 hora só com histórias do Rui. Um único amigo, Rui. Vou contar algumas para vocês se vocês quiserem ouvir. Tem histórias com o Rui, eu tenho história das festas, tem história que eu tomei um porre de catuaba e tomei como alcoólico. Eu tenho histórias de família, da época que eu viajava com os meus primos ali em Sete Lagoas, BH. História com um vizinho, que eu morava na 407 Sul. História com as namoradas da adolescência. Aí você pode botar história namorada 1, história namorada 2, história namorado 1, 2, 3, 4, 5. Só de lembrar o nome do namorado. Vou contar a do Rui hoje aqui que vocês vão morrer de rir. Algumas do Rui. Ele me autorizou. Então, agora, história de adulto. Você pode botar eu adulto solteiro. Eu solteiro, namorada 1, agora adulto, né? Namoradinha de infância, né? Namorada 1, 2, 3, 4. Histórias do trabalho. Eu tenho as minhas histórias da minha época de agência, de publicidade. Depois eu tenho as minhas histórias da época da Kátia. Eu tenho umas maravilhosas da época da Kátia. Vou mostrar pra vocês. Quando eu paro aqui é pra anotar. É uma parada que eu vou ensinar pra vocês durante essa live. Como você, mesmo sem saber nada de storytelling, sem escrever uma linha de história, consegue usar histórias de outras pessoas para colocar no seu conteúdo, nos seus anúncios, no seu vídeo, na sua live e faturar milhões. E eu já fiz isso e vou mostrar eu fazendo. Vou mostrar na prática. Quer duvidar que sem saber nada de storytelling, nenhuma técnica, nada, você consegue criar vídeos com milhões de views contando histórias dos outros e essas pessoas vão fazer isso de graça para você, isso vai explodir, porque nada vence a realidade. Nenhuma história é tão boa quanto a história real. Nenhum contador de história mirabolante conseguiria construir a história de um país igual ao do Brasil, igual... Não conseguiria. Se alguém tentasse escolher a história da política brasileira, jamais conseguiria chegar numa obra. Nenhuma obra de ficção seria melhor do que a história real e seria mais mirabolante, inacreditável do que a história da nossa política de verdade. Então, pense aí nas histórias dos seus trabalhos, da faculdade. Você é separado? Você é separada? Conta suas histórias da vida de separado. Você é viúvo? Você é viúva? Conta suas histórias da vida de viúva. Você tem filho? Conta suas histórias da vida do seu filho. O seu filho era criança? Conta as histórias do filho bebê, conta as histórias do filho criança, conta as histórias do filho adolescente, histórias do filho adulto. Você é vó, conta as histórias do seu primeiro neto, do seu netinho bebê, do seu netinho criança. Viagens, eu tenho as minhas histórias da Tailândia, minhas histórias que eu fui para Itália, minhas histórias que eu fui para minhas viagens com a Paty aqui no Brasil. Eu tenho as minhas histórias viajando para os Estados Unidos, viajando para a Espanha, minhas palestras internacionais que eu já dei. Cara, cada viagem que eu vou, eu volto mais rico de história. Vocês são a prova quantas histórias que eu conto aqui, né? Depois, quais acontecimentos marcantes você tem? A história do que deu errado no dia do seu casamento. O casamento é um acontecimento marcante. Um golpe que você tomou, uma vergonha que você passou, alguém que morreu, um acidente de trânsito. Concorda que só aqui, provavelmente, você encontrou, ou achou, ou lembrou de umas 20 ou 30 histórias. Ó, a história do CEPAP. Vocês estão lembrando das minhas, mas vocês estão anotando para lembrar das de vocês? Aqui é conteúdo infinito para suas lives, para o seu Instagram. Agora, como que você pode usar histórias de outras pessoas? Quem é que atende alguém? Terapeuta, advogado, médico. Quem é que atende alguém? Nutricionista. Quem é que atende alguém? Bota aí, eu atendo alguém. Caroline, né? Mentores. Cada atendimento é uma história. E essa dica eu dei para uma aluna minha, que se chama Sol Dantas. Ela faz atendimento para endividados. E eu falei para ela, cada atendimento é uma história. Eu falei, imediatamente, quando você terminar o atendimento, a pessoa acabou de contar uma história, você pega o celular e grava a história tal como aconteceu. Sem muita técnica, sem invenção de moda. Só pega e fala, acabou de acontecer um negócio aqui, é lógico. Esconde o nome da pessoa por causa da questão da privacidade e conta a história assim como ela aconteceu. Se você fizer isso todo dia, você tem 5 atendimentos por dia, você tem 5 histórias por dia. Quanto vale isso? Às vezes você pode pedir, se você já tem alguma audiência no Instagram ou em qualquer outro lugar,
para as pessoas contarem história. Vou mostrar um caso real para vocês aqui. Estão a fim de ver? Depois eu vou contar as técnicas de contação de história. Mas aqui eu só estou mostrando que mesmo sem técnica, só de ter encontrado as histórias da sua própria vida e as histórias dos seus próprios clientes, você já está muito mais munido. Perceberam? Bota aí, Leandro. Mal começou a live e eu estou munido mesmo. Olha só, olha isso aqui. Esse vídeo bateu 4,3 milhões de visualizações. Depois eu repeti e bateu 1,9 milhões. 4, 5, 6... mais ou menos 7 milhões de visualizações só contando histórias dos outros. Esse aqui é o vídeo da Kátia Damasceno, na época que eu trabalhava com ela. E a gente teve a ideia de criar o vídeo Motel de Pobre. É um título chamativo. Mas no final das histórias, ela vinha aqui para um motel de pobre. Olha o que ela fazia. Ela mostrava o motel e tudo. Mas quando ela chegava aqui, basicamente ela lia histórias dos alunos. Na portaria fomos embora. Que coisa linda. Isso é pobre, motel de pobre mesmo. Mas o lençol tá sujo, velho. O lençol tá no nosso relacionamento. Sexo selvagem maravilhoso no interior. Ó. E vim embora, veio ela no porta-mala e eu na frente. A foi... Deus, que situação. Quando chegou lá dentro, ficou um jogo de gato e rato. Nós íamos pra cama, ela ia pra hidro. Depois a gente foi pra hidro e ela foi assistir TV. Na hora de vir embora, veio ela no porta-mala e eu na frente. A moça da portaria deu aquela olhada, meio desconfiada, se era a mesma que entrou. Mas nós nos divertimos muito depois contando pros amigos. Vamos ver o banheiro. Nhanhanhã. A outra aqui, ó. Ela veio aqui e contava as histórias das alunas. Ó, vocês querem ouvir uma de verdade? Inteira? Chiqueza. Soraya Marcelo, assalto no motel e por fim fizeram todo mundo esvaziar os quartos para que os policiais fizessem uma busca mais profunda dos bandidos. Imagine você pra fora do quarto junto com todos aqueles que estavam velhos. Que situação! Você já pensou se você olha pro lado e vê o conhecido, bicho? Era cômico e... Aí veio uma coisa que eu adoro ouvir, que é esse tipo de história vai dar ibope mesmo. As minhas histórias não são sobre motel e dão ibope mesmo. História de advogado da ibope, história de motel da ibope, história de nutrição da ibope, 100% de tudo da ibope. Não é porque é de sexo. Porque eu tenho um vídeo de 30 milhões de visualizações que deu ibope. Inclusive deu mais do que esse. Eu tenho o vídeo da história de leitura da Guia da Chapada, deu mais visualização do que esse aqui, que não é de sacanagem. Agora, qual que foi a grande sacada da Kátia? A gente criou o hábito de pedir para as pessoas contarem as histórias de date ruim que elas tiveram em motel. As pessoas mandavam, a gente simplesmente selecionava, o que era muito louco e era real. O que é ibope? Ibope é audiência. Ibope, o que é ibope? Puta merda. Ibope é, ibope, tá com 10 pontos no ibope. Ibope é gente vendo, repercussão. Então, assim, nenhuma técnica de storytelling vai ser mais foda do que uma história real que realmente aconteceu, porque a vida das pessoas é inacreditável. Quem tem uma história que fala assim, meu irmão, se eu contar, ninguém acredita. É aquele negócio, só acredito vendo, a pessoa vê e fala, não acredito que isso aconteceu. Quem tem essa? Né? E eu sou a prova que não é só no nicho de sexualidade, porque as minhas histórias hoje não estão no nicho de sexualidade. A história do meu pai me ensinando a trabalhar rendeu 3 milhões de visualizações. A história que meu pai me obrigou a trabalhar como office boy rendeu 3 milhões de visualizações. Que é quase o mesmo tanto dessa aqui. Sem eu ter 11 milhões de inscritos. Então, deixa de conversa fiada. Ai, mas é porque ela é... Conversa fiada. Aprenda a contar as histórias aqui que eu vou ensinar. Vamos lá. Já fica aí a dica. Banco de histórias, mapeando as suas histórias, mapeando as histórias dos seus clientes, pacientes, pessoas que você... e pedindo para sua audiência contar a história. Teve uma vez que eu pedi para minha audiência me contar histórias sobre desavenças no mundo dos negócios com o parceiro, com a esposa, com o marido, e eu fiz uma sequência de stories com isso que deixa as pessoas hipnotizadas, porque tinha gente falando, meu marido nunca me ajuda e tal, e as pessoas iam contando os casos gigantes e, cara, virou uma novela no meu Instagram aquele dia. E é lógico que eu escondia o nome das pessoas para dar privacidade, mas, cara, era real, eu não precisava de nada de contação de história. Era só a realidade acontecendo. Vamos agora para as técnicas de storytelling, vocês querem? E depois vou fazer o seguinte, eu vou analisar histórias minhas
recentes que eu publiquei no meu Instagram que bateram milhões de views e que faturaram milhões de reais. Pode ser? A da merenda da escola, enfim. Vocês querem já direto para técnica ou eu fico só contando história? O que é que termine já? Já deu mais de 45 minutos, né? Já tá podendo ir embora, né? Eu gosto de biscoito, galera. Vocês têm que me mandar. Vamos lá. Técnicas de contar história. Primeiro eu vou falar que, na minha opinião, são grandes erros que contadores de história iniciantes acabam cometendo. Anota aí no seu papel. Erro 1. Mecanizar. Não sei nem se... Mecanizar a história. A primeira mecanização gigantesca da história que eu ouvi foi a modinha da jornada do herói. Quem já ouviu falar na famosa jornada do herói? Eu vou te falar que a jornada do herói é um dos maiores matadores de boas histórias que eu já vi na minha vida. Não que a jornada do herói não funcione, que eu seja pretensioso ao ponto de dizer que a maior linha mestra de criação de histórias de Hollywood não funciona. O que eu tô dizendo é que um bosta como eu não tem habilidade o suficiente de pegar um acontecimento da minha vida bosta, média, mediana e transformar numa grande jornada do herói. Por quê? O que diz a jornada do herói? Para quem não sabe, a jornada do herói é a história do Homem-Aranha, em que era um homem simples, franzino e apenas um Eres mortal, mas que passava dificuldades na vida e conflitos, e ele era um nerd que sofria bullying, e que a avó morava numa casa simples, e o pai dele era um grande gênio, até que um dia ele sofreu a picada de uma aranha, e aí ele cria superpoderes, e ele percebe que com superpoderes vem grandes responsabilidades, ele usa os superpoderes de uma maneira ridícula para se vingar de quem fazia bullying nele, para ficar famoso na escola, para se vingar do cara que matou o tio dele. E aí falaram, não, você não pode, porque com grandes poderes vem responsabilidades grandes, e aí a cidade passa por um grande vilão que quer acabar com tudo, e no início ele perde, depois ele acha que vai ganhar, e ele perde quando ele está quase morrendo e não tem mais forças, ele tira a força do rabicó dele, e ele consegue matar o grande vilão, e ele dedica a vida dele a salvar o planeta sempre que ele pode, e agora ele não convive porque ele é um grande herói e que ele sabe que tem que salvar o planeta. É a história do Tony Robbins, em que era um menino que foi criado pela mãe e o pai separado, que sumiu e que era ausente, que a mãe era alcoólatra e trazia vários viciados de droga e alcoólatras, e que ele se fudeu na vida toda e passou por tudo ruim, e ele viu a escória da humanidade, a falta de empatia, e até que ele começou a estudar tudo sobre desenvolvimento pessoal, sobre a mente humana, ele conseguiu sair daquele momento, e ele conseguiu se desenvolver emocionalmente, financeiramente, ele conseguiu se desenvolver espiritualmente, ele conseguiu desenvolver nos negócios e virou um grande homem, e ele estava com a vida completamente resolvida. Mas quando ele olhava para o lado, ele via que o semelhante dele sofria. Logo então ele não podia ficar conformado, porque ele tinha desenvolvido uma super sensibilidade. Há quem diga que olha nos olhos do Tony Robbins e fala, ele não é humano. Ele com os olhos dele consegue ver as emoções do humano e consegue falar coisas que vêm de um lugar iluminado, que não vem dele, e ele agora dedica a vida dele a salvar outras pessoas. Basicamente é a jornada do herói. Eu sei contar? Sei. Eu estudei um pouco ela? Sei. Tá legal pra caramba? É lógico que eu estou contando com um elemento literário aqui, né? Um pouco de exagero, sarcasmo, ironia. Mas, basicamente, a vida do ser humano médio normal não é tão cheia de altos e baixos assim. E aí vocês cometem o erro, principalmente quem tem produto digital, de não ter uma vida tão sofrida, e parece o Joseph Klimber contando a história. Quem conhece a história do Joseph Klimber, que viralizou na internet uns tempos atrás? Era o Joseph Klimber, ele estava na vida e aí estava tudo bem, mas a vida é uma caixinha de surpresas, e o Joseph Klimber perdeu todo o dinheiro, e aí ele perde o dinheiro. E aí, de repente, ele ficou fanho. E aí, de repente, o Joseph Klimber perde um braço. Aí, daqui a pouco, o Joseph Klimber. E aí, vocês vão contando as histórias de vocês muito emocionantes, aonde não tem emoção e tá todo mundo percebendo que não é verdade, que você está fazendo um sensacionalismo barato onde não tem. Quantas vezes eu olhava e via que as pessoas eram obrigadas a fazer a jornada do herói e contavam a história se fazendo de coitadinha ou exagerando o que passou. Eu lembro que eu peguei uma que um cara falava, e aí,
como se já não fosse o suficiente. A janela da minha casa era logo ao lado do lixo e eu sentia todos os dias o cheiro do lixo na minha casa para me lembrar que a minha vida estava um lixo. Ele escreveu isso, não é mentira, não é exagero, isso aconteceu. Eu falei, cara, altamente desnecessário esse detalhe do lixo, da forma como foi contado, porque, cara, é mentira, ninguém sente o cheiro do lixo daquele jeito, você sentia mesmo. Ele, cara, não, mas eu queria... Porra, não. A segunda coisa que mata a sua história é tentar se colocar num arquétipo. Isso aqui é polêmico, os especialistas em arquétipo agora vão me xingar todinho. Você precisa ter muita habilidade em desenvolver esse arquétipo e ser quase um personagem tipo o Batman, tipo o Coringa, tipo o X-Men, o Wolverine, o Deadpool. Esses caras usam arquétipos bem definidos porque eles são personagens de ficção praticamente. É muito difícil eu, Leandro, estar dentro de um arquétipo em que hoje eu sou o bobo da corte que conta piada. Nesse momento, será que eu estou sendo sábio? Nesse momento, será que eu estou sendo governante? Nesse momento, será que eu estou sendo... A gente é um personagem da vida real que muda muito, em que a cada momento a gente está em outro momento. E às vezes, quantas vezes eu já dei consultoria, pessoal, mas isso é contra o meu arquétipo. É contra o meu arquétipo. Então vai te lascar, tuas melhores histórias você não pode contar porque vai ferir o seu arquétipo, mas aconteceu. Então a própria realidade feriu a bosta do seu arquétipo. Então cuidado, porque às vezes isso foi feito, às vezes isso te limita muito mais do que te... Não que você não precisa usar, que o seu visual não pode estar dentro de um arquétipo. O meu, naturalmente, é de um... Eu não faço isso por querer, tá, gente? Mas eu me visto comum, é uma calça jeans, eu tô de tênis, o tempo todo eu tô assim. Eu ganhei dinheiro exatamente para não ter que botar a bosta de um blazer de camurça roxo. Então, assim... mas não é o meu arquétipo, é a minha verdade mesmo. Eu não construí um personagem. Às vezes a única coisa que eu realmente faço por querer é não pentear o cabelo, porque se eu acho que eu pentear vai... Mas assim, fora isso, o resto é tudo a naturalidade. Então cuidado com não deixar o arquétipo atrapalhar o jeito que você conta uma história do jeito que ele aconteceu. Porque o arquétipo que você tem hoje nem é o da sua vida toda mesmo. Você mudou o seu arquétipo, mas a história que aconteceu na sua infância. Será que você era um menininho governante? Será que você era uma menininha governante? Não, você era uma menininha comum. Então cuidado para não matar o seu jeito de contar histórias e às vezes até as suas histórias e até quem você é por conta de um negócio que chama arquétipo que você nem domina, que é altamente difícil e complexo. O que eu vou ensinar para vocês aqui é 10 vezes mais simples e talvez 1000 vezes mais eficiente, tá bom? Exatamente porque é mais simples, porque aí você consegue replicar com menos chance de errar. Outra coisa que pode matar a sua história. Então, qual que é o jeito certo de contar a história, na minha opinião? Que é o melhor contador de história que você conhece. De história, eu não estou dizendo de filme, de novela, um autor de crônica, de literatura, porque esses caras são pica foda, você não vai querer ser eles. Vai demorar 6 vidas para você tentar ser eles, você não vai conseguir. Quem é o autor foda? O contador de história foda que você conhece é o seu pai, é o tio do... Aí o cara bota Jim Carrey, vai se lascar, o Jim Carrey é o cara que é o mestre nisso. É a sua mãe, é o seu vizinho, é o tio Nelson no boteco contando o que aconteceu, é você mesmo contando para suas amigas quando você encontra com elas, depois de 10 anos na escola e vocês contam a mesma história 10 vezes e contam lembrando dos detalhes e todo mundo ri, fica todo mundo preso na história. Não vem com... É o cara do boteco, do bar, nas amigas. É sua mãe contando pra você, lembrando como aconteceu aquela história que sua mãe conta 10 vezes, sua avó conta 10 vezes, seu pai conta 1000 vezes. E ainda assim, você escuta com carinho, com paixão a história dele. E vou te dizer, nunca reclame com o seu pai ou com o seu avô que ele repete a história, porque um dia, quando ele não estiver mais aqui, você vai querer que ele repita a história que você hoje está entediada de ouvir. Então, toda vez que seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio repetir uma história, você se lembre, eu vou ter saudade de ouvir essa história de novo, e de novo, e de novo. Meu pai tem uma piada maravilhosa, que meu pai nasceu numa cidade de Séries. E todo mundo que ele encontra, ele pergunta, você é de Séries? Aí meu pai falou, eu sou de Séries, mas você é fora de Séries. Meu pai sempre contou essa piada, 1000 vezes. E às vezes eu ficava, caralho, não é possível, ele vai contar de novo essa piada. E toda vez que ele contou hoje, eu falo, cara, como é bom ele tá vivo e eu tá ouvindo essa piada, né? Então, a melhor técnica de contar a história é saber a história que contar e contar como ela aconteceu do jeito mais normal possível. Se você tenta pegar a história do dia
que a sua mãe fez tal coisa, ou a história da sua vida, e tentar botar na jornada do herói, provavelmente ela vai parecer artificial, mecânica, falsa e pouco confiável. Um outro erro de contação de história é você ter uma história literalmente sumária. Quem sabe o que é uma história sumária? Anota aí, para uma história ser boa, ela só precisa de 2 regras. Ela precisa ser sumária e cênica. Bota aí. Quem sabe que é uma história sumária? O que é um sumário? Vamos começar definindo. O que é um sumário? É um índice, não é? É um índice de um livro. A parte sumária da história é o índice da história. Eu vou contar para vocês a história sumária da Cátia Damasceno, que eu já contei 1000 vezes e eu ajudei ela a encontrar a cronologia da história sumária da Cátia. Vocês querem ouvir? Cátia Damasceno era uma menina que cresceu criada por um pai e uma mãe muito severa e religiosa. A Cátia Damasceno tinha uma baixa autoestima. Logo que ela teve o primeiro namorado, se casou. Assim que se casou, engravidou e teve o primeiro filho. Nesse momento, o casamento ficou um pouco conturbado e ruim, até que ela ainda assim conseguiu engravidar e teve o segundo filho. Nesse momento, o casamento ficou um pouco mais desgastado, ao ponto de não continuar, e ela se separou. Cátia Damasceno, a essa época, já era formada em fisioterapia pélvica, já fazia atendimentos para mulheres grávidas, até que certo dia alguém perguntou: Cátia, esse negócio de ginástica íntima é bom para melhorar a sexualidade? E a Cátia falou todos os benefícios, que sim, era bom. E quando ela voltou para casa, ela se perguntou: eu conheço todos os benefícios, mas eu nunca vivi isso, porque meu casamento tinha uma vida sexual muito ruim. Depois disso, ela começou a experimentar os exercícios de pompoarismo, não como uma profissional, mas como alguém que queria descobrir a própria sexualidade. E foi bom, ela se descobriu uma mulher, um ser sexual, ela se desenvolveu sexualmente, ela melhorou a vida sexual, ela saiu com a vida de solteira e curtiu muito, até que ela descobriu que era uma péssima solteira e casou-se de novo com seu novo marido, teve mais 2 filhos, totalizando 4, e agora ela não tem uma vida sexual ruim não, tem uma vida sexual boa. Até que ela olhou para o lado e falou: tem um monte de gente que está sofrendo com esse problema, e ela sabia que conseguiria ajudar, começou a dar palestras aqui em Brasília, até que um dia um menino de cabelo bagunçado perguntou para ela se ela queria levar esse trabalho para a internet, e desde então ela foi a maior propagadora da história da ginástica íntima e do pompoarismo no planeta Terra, colocando milhões de mulheres sabendo e praticando a ginástica íntima e melhorando a vida sexual de milhões de pessoas. Boa história ou ruim a história? História boa ou ruim? E eu contei de uma maneira sumária. Boa ou ruim? Comentem aí. Uma maravilhosa história. Ela é uma história sumária. Ela basicamente pegou o sumário de um período da vida da Cátia. De um período longo ou curto? De um período longo. Desde da infância até o sucesso na vida pessoal e profissional, inclusive, né? E com um grande propósito de ajudar outras pessoas. Toda história precisa ter um lapso tão grande assim? Não. Algumas histórias podem ter um lapso de uma tarde, de 1 hora, de alguns minutos. Essa, como eu ia falar sobre o objetivo de vida dela, ela criou. Mas essa história ensina, educa, conecta, gera identificação e é replicável, porque mais pessoas podem ir contando. Mas ela é uma história mal contada. Sumariamente, alguém botou: eu não gostei muito não. Sumariamente, você não tem como melhorar muito a história, porque é basicamente um índice. Complexo você melhorar o índice da história. E não tem como ela ser boa ou ruim. Ela é o que é a vida real da Cátia. Agora, o jeito de contar pode mudar. E eu vou botar elementos cênicos nessa história. Anotem aí o que são elementos cênicos. Elementos cênicos são diálogos, detalhes, emoções, são sons. Então eu vou recontar essa história. Cátia Damasceno era uma mulher, era uma criança que foi criada por uma mãe e um pai extremamente rígidos. A mãe dela era daquelas beatas que ia para a igreja, e o pai era do exército. E o pai é do exército. E a Cátia era uma menina muito magrinha, ruiva e sardenta. O apelido dela na escola era Suquita. Quando as pessoas chamavam ela de Suquita, de ferrugem, ela voltava para casa chorando. E quando chegava chorando, ela tomava uma bronca da mãe e do pai para que fosse uma menina mais forte. Quando a Cátia menstruou, ela ficou completamente constrangida. Ela estava no parquinho, chegou em casa e não contou para a mãe, porque ela tinha medo de apanhar e não sabia porque estava sangrando. Quando ela entrou na adolescência, o pai dela logo já avisou: Cátia,
Não tem negócio de namorar aqui em casa. Namoro é pra casar. E a mãe concordava com o pai e afirmava, a namorada é pra casar. Como ela se sentia muito feia e queria namorar, a primeira pessoa que se aproximou dela foi o primeiro namorado, o primeiro beijo, ela namorou e casou. Literalmente pediu em casamento, foi pra lua de mel. Da lua de mel, voltou grávida e não foi bom. Quando ela voltou grávida da lua de mel, nasceu o primeiro bebê e ela não tinha muita experiência sexual, nem o marido, porque também era um menino novo e tal. E aí ela se transformou, terminou com a vida sexual inteira para se transformar numa mãe. E o marido queria ter uma vida sexual, mas ela não, ela só queria ser mãe. Até que o ponto que o marido disse para ela, uma frase que nunca saiu da cabeça dela: eu me casei com uma mulher, não com uma mãe. Eles já dormiam em quartos separados, enquanto ainda estavam com o primeiro filho, mas às vezes ele chegava lá para ter relação. E eu lembro, e ela se lembra, eu contando, né, como se fosse Kátia, né, até hoje, que quando chegava à noite, ele fechava a luz, via chegando e se encostando em mim. E quando ele ia encostando em mim, eu andava um pouquinho para frente. E ele vinha encostando para mim, eu andava um pouquinho mais para frente. Ele vinha se encostando em mim, eu andava mais para frente, até uma hora que a cama acabava, porque a cama não tinha 8 metros, não. E eu lembro até hoje dele tocando o meu braço, eu fechava o olho e falava assim, tomara que seja rápido. E para minha alegria, na maioria das vezes era rápido mesmo. Ruim e rápido. E foi assim que nasceu o segundo filho, porque ela não fazia sexo por prazer, ela fazia por obrigação. Ela fazia até de costas para não ter que olhar para a cena que ela estava vendo. Eu fazia até de costas para não ter que olhar para a cena que eu estava vendo. E quando eu me separei, porque o casamento não sustentou isso, eu vou te falar, se você acha que a vida de uma mulher casada e mal casada, com a vida sexual é ruim, você tem que saber o que é a vida de uma mulher separada, que tinha a cicatriz de uma cesárea para lembrar para todo o próximo homem que ela fosse relacionar, que ela é uma mulher que já tem bagagem e que se sentia uma mulher largada. E aí um dia ela foi para uma consulta como fisioterapeuta e a mulher perguntou, Kátia, esse negócio é bom? E a Kátia contou, é maravilhoso. Você vai ter vários orgasmos, isso melhora a libido, isso melhora a lubrificação, isso melhora o tesão. E ela voltou para casa pensando, eu nunca tive isso e eu ensino isso, por quê? E ela foi fazer um curso de desenvolvimento pessoal para se conhecer, um curso de sexualidade, começou a fazer o pompoarismo para ela. E ela descobriu que tinha sexualidade e ela saiu para viver a vida de solteira e ela viveu a vida com orgasmo, com prazer, com sexo. Daqueles de deixar as pernas bambas mesmo. Até que ela encontrou o Robson, o homem da vida dela, e hoje ela teve 2 filhos e continua tendo uma vida sexual ativa. Mas agora ela faz sexo. Mas para ser bom, e ai dele se for rápido. Enfim, é quase a mesma história. Só que uma tem elementos cênicos e a outra tem elemento, é só sumária. Então anote aí, toda história precisa ser sumária e cênica. Para ser cênica, ela precisa ter o som. E de repente, ela teve quase a emoção. Você viu que eu botei a mão no braço? Quando ele botou a mão no braço, a cama acabou. Eu imaginei a cama. Da primeira vez não teve cama. O que deu emoção? Alguém botou, tem emoção. Tá, como é que põe emoção? Com detalhe. Quando eu falo a cama, ele pegou, aonde ele pegou, o que ele disse. Quantas vezes eu analiso histórias que não tem diálogo, que não tem a raiva que a pessoa falou, que não tem detalhe, que não... Olha aí, olha o nome, ó. Descreve a cena. Você tem que descrever a cena, porque a pessoa só está ouvindo. Você tem que fazer com que ela veja dentro do imaginário dela. E muitas vezes o imaginário dela é mais poderoso do que a maior produção de Hollywood. A entonação, fechou a porta, bateu a porta, né? Então, outra coisa que vai enriquecer a história, anote aí. Chama-se elementos literários. Eu usei aqui o tempo todo. Eu usei o exagero em alguns momentos. A cama não tinha 8 metros. A sua cabeça quase que visualiza uma cama de 8 metros. Então, às vezes, você tem que dar um exagero. Agora, cuidado para não exagerar igual o Pablo Marçal. E muitas vezes, o pessoal gosta de zoar. O Pablo Marçal é um exímio contador de histórias. Mas quando você exagera para ser um exagero, tem que estar claro que é um exagero para fazer uma distorção para que a pessoa entenda que é uma figura de linguagem. Não que é verdade, porque senão você vai ficar mais conhecido como mentiroso. Agora, quando você aumenta ao ponto de não ter dúvida que foi um elemento, uma figura de linguagem, todo mundo vai entender que você estava sendo... Chama distorção cômica. Isso, cara, eu estou distorcendo a realidade para exemplificar, para exagerar, para que a pessoa entenda. Eu vou ler algumas histórias que eu contei que deram muitos views, muito dinheiro entrando na minha... Vocês querem que eu leia histórias reais aqui que eu fiz?
que eu contei nos últimos tempos? Só recentes, tá? Eu posso contar outras também e tal. O que vocês acham? Vocês viram a do avião recente? Vocês viram a recente do avião? Eu vou botar na tela para vocês lerem. Isso aqui aconteceu, olha que legal. Para quem acha que essa história não é real, ela é 100% real. Ela aconteceu. Anote aí uma outra dica. Bota uma nota gigante assim. Algo estranho aconteceu, algo fora do comum. Deixa o seu sensor aranha ligado. E toda vez que teve muita emoção, choro, raiva, queda, vergonha, qualquer coisa que seu radar liga, você pega o celular na hora e anota. Foi o que aconteceu comigo. Eu entrei no avião, eu paguei, eu vou ler primeiro a história e é real. É real, vou ler pra vocês a história. Eu vou botar na tela aqui que vocês vão conseguir ler, tá? Eu botei aqui. Arrumei uma treta fodida no avião. Isso aqui foi como eu escrevi, não foi como eu publiquei. Eu fiz umas melhorias lá, né? Comprei o assento Gol, ó, pra você ver como é que eu escrevo tudo errado, né? Tá, confere, porque eu escrevi no celular, mas aqui é Gol, mais conforto e mais espaço. Que, ironicamente, não tem nem mais espaço, nem mais conforto. Aí sou eu inventando moda, porque aqui eu tenho pouco tempo. Mas no Rios eu tenho pouco tempo, mas aqui com vocês eu posso contar mais. Eu vou até fazer, eu vou lendo pra não ficar chato pra vocês olharem na minha cara aqui, mas é tudo do jeito que tá ali mesmo, né? Comprei o assento Gol, mais conforto, mais espaço. Que não tem nem mais espaço, nem mais conforto. Na verdade, tem 5 centímetros a mais de espaço. Mas eu acho que pegaria mal se eles vendessem Gol 5 centímetros a mais. Podia dar algum mal entendido e alguém comprar pelo motivo errado. Pronto. Aqui eu estou fazendo um elemento literário. Estou fazendo uma piada, um duplo sentido. Porque 5 centímetros a mais é de espaço no avião. E alguém pode entender que é 5 centímetros de rola, né? Então, é uma piada, uma besteira. Que no meu caso eu tirei porque talvez ficasse mais longo e eu só tenho 1 minuto e 20. E porque talvez pegasse mal. Alguma pessoa pode achar, pô, desnecessário o cara fazer uma piada sexual. E eu queria que viralizasse mais. Então eu achei, para aquela ocasião, tirar. Isso é uma coisa que vocês têm que ter bom senso. Aqui eu tô com pessoas mais íntimas, que eu tenho mais contexto, me conhecem mais. Eu tenho como explicar a piada. Eu tenho que explicar que eu estava tentando fazer um duplo sentido, que é um elemento literário. Então, basicamente, eu fiz isso. Eu fui colocar a mala no bagageiro e estava lotado. Aí, eu tentei arrumar a mala para caber. Então, percebe lembra quem assistiu a aula dos sonhos? Percebe que praticamente cada coisa que eu tô contando aqui tem no máximo uma frase. Fica aí uma dica para vocês quando vocês estiverem contando a história. Faz curto, porque senão você fica divagando demais na hora de contar. Olha aqui, ó, tudo com uma frase. Comprei o Gol mais espaço e mais conforto, que não tem mais espaço nem conforto. Fui colocar a mala no bagageiro, uma frase curta. Aí tentei arrumar a mala para caber. Aí no vídeo eu até coloquei uma analogia. Olha só como é um elemento literário. Eu falei, porque eu já joguei muito Tetris na vida. Jogar Tetris na vida ajuda a colocar a mala no bagageiro? Não, mas é uma analogia, porque o cara do Tetris, ele tem habilidade para conseguir encaixar coisas. Então no meu vídeo eu coloquei. A aeromoça, educadamente, uma pessoa bem treinada, ela logo quis ajudar e disse: Senhor, você não tá vendo não, senhor? Não vai caber! O que eu tô sendo aqui nesse momento? Eu estou sendo cênico. Primeiro porque eu fui irônico, eu falei: Senhor! Não vai caber! Mas ela estava sendo altamente mal educada, mas eu falei exatamente o oposto. Eu falei, nossa, ela é muito bem educada, muito bem treinada. E logo em seguida a frase dela vem o oposto. Isso dá anota aí, uma surpresa. Porque quando eu falo, ela é muito bem educada, muito bem treinada e tentou resolver. Nessa hora você imagina que ela ia me ajudar, mas ela faz exatamente o oposto. Nesse momento você sente uma surpresa. Quando você sente a surpresa, você ri. Quando você ri, você sente prazer. Literalmente, dopamina foi enviada para o cérebro de vocês. Agora não, porque eu tô contando como constrói. Mas na hora do vídeo, nossa, cara, você não estava esperando por essa. Agora, para pensar, olhando o texto como texto, isso aqui é o primeiro parágrafo de uma história, tá? O que tem aqui nesse primeiro parágrafo? É a introdução da história. Ela sempre tem que ter curiosidade, conflito, estranheza. Ela não pode ser, hoje eu vou contar a história do dia do avião que a Gol... Várias vezes eu vejo gente matando a história no começo. Aqui eu falo, arrumei uma treta. Eu botei no vídeo até um pedaço de uma briga que nem era minha, para chamar a atenção. Então, é a introdução. Anota aí, a introdução de uma história precisa ter conflito
estranheza e curiosidade. Alguém botou contextualização. Não necessariamente precisa contextualizar muito. Quantos filmes vocês veem que o começo do filme é um quebra-pau do caramba, tiro pra tudo que é lado e porrada e bomba e o meio da discussão e tapa na cara sem contexto nenhum e você fala, Jesus amado, não entendi nada, não vou sair daqui de jeito nenhum até descobrir o que aconteceu. Não precisa de muito contexto não, precisa de curiosidade, estranheza, conflito. Que é o que teve aqui, né? E aí eu respondi para ela, senhora, não vai caber não? Não vai caber por 2 motivos. Porque a senhora é uma incompetente e não sabe fazer o seu trabalho. Nesse momento eu tô sendo o quê? Eu tô sendo errado, eu tô sendo arrogante, você não gosta de mim. O compartimento superior é para quê? É para mala, não é? E o que a senhora está vendo aqui? Um monte de mochilas e sacolas que deveriam estar colocadas abaixo do assento à sua frente. Não é isso que a senhora fala todos os dias? Nesse momento ficou um climão no avião. E aí eu continuei. Esses 2 idiotas que estão sentados parece que não sabem disso e botaram as malas aí. Nessa hora o bicho pegou. Ai, meu irmão, aí eu comecei a apanhar. Nesse momento você acha merecido ter apanhado. Chamou os caras de idiota. Foi babaca com a comissária de bordo. Alguém devia ter falado, tá certo, barraco do caramba. Tem que fazer barraco mesmo porque é o seu direito, pagou mais caro. Só que logo em seguida, alguns filmes você já deve ter visto isso, em que a pessoa arruma uma puta confusão e o seu personagem favorito morre e de repente acorda e na verdade era um sonho. O nome disso é lapso temporal, cara. Opa, vamos apagar, isso não aconteceu não. Eu falo mentira. Na verdade, deu vontade de eu ter falado isso, mas na verdade, o que eu fiz foi olhar com uma carinha de sem graça, é verdade. Saí do assento, 2, que era o meu assento, e até o assento 13, até achar um vazio e colocar a minha mala. Eu voltei e sentei calado. Eu tomei um esporro público e no final do voo eu tive que esperar todo mundo sair do avião, porque neguinho não deixa, na hora que a mulher falar, pousou, todo mundo vai descendo, eu tive que esperar um por um sair, até voltar no assento 13, pegar a minha mala. Quando eu comprei o assento mais conforto, eu não queria mais conforto porque eu sabia que não tinha. Não tinha mais conforto porra nenhuma. Que tinha era sair mais cedo, porque para mim o tempo é precioso. E eu perdi meu tempo e tive que esperar. E a mulher foi mal educada e eu ainda passei vergonha ouvindo um esporro dela e todo mundo ouvindo. Por que eu aceitei isso calado? Se eu tava certo, eu paguei mais caro, tava todo mundo errado. O que era o mais sábio a fazer? O nome desse elemento é dilema. Cara, olha que dilema. O que é mais fácil fazer? O que é o mais sábio? Arrumar um puta barraco, um puta estresse, que talvez não resolva nada, na maioria das vezes não, ou ficar engolindo sapo que eu sei que não deveria. A verdade é que não tem jeito, o erro já aconteceu, não tem como voltar no tempo, a vida é assim mesmo. O certo é saber escrever uma história que chama atenção, envolve as pessoas até o final, para você saber se defender da situação. E agora, 1,6 milhões de pessoas viu tanto que a Gol é incompetente para fazer as paradas dela e ainda aproveitar para fazer um jabá e vender o meu produto. Caso você queira aprender a contar histórias que vendem milhões, digite aqui nos comentários: eu prefiro a Latam. Esse final, ele é muito inesperado, cara. Por quê? Porque eu me vinguei. Só que eu ainda forcei. Mais de 5 mil pessoas digitaram eu prefiro a Latam nos comentários do meu vídeo. Eu me vinguei demais. Foi maravilhoso ter acontecido algo ruim comigo. Esse vídeo bateu 2,6 milhões de visualizações e mais ou menos uns 5 mil leads. 5 mil leads numa taxa de conversão média minha de 0,05 dá 250 vendas vezes 2.000. Esse vídeo vai fazer eu faturar organicamente mais ou menos uns 500 mil reais. Só que eu vou impulsionar. Talvez esse vídeo bote mais de 1 milhão na minha conta. Ainda estou contando ele aqui de novo. Então, para quem sabe contar história, tudo de ruim que acontece na sua vida virá uma história. Então, ter acontecido isso comigo foi maravilhoso, porque eu consegui contar a história. Anotem aí, Ariano Suassuna já dizia, tudo que é ruim de passar é bom de contar. Tudo que é bom de contar é ruim de passar. Caralho, ó. Tudo que é ruim de passar é bom de contar. Tudo que é bom de passar é ruim de contar. Se você falar, minha vida foi tudo bom, fui para São Paulo, fiz a palestra, voltei, foi maravilhoso, todo mundo gostou da palestra, foi maravilhoso, tá tudo bem, não tem nada. Agora, quando tem conflito, tem treta, tem injustiça. E ela teve um final muito inesperado, porque o vilão, que era eu, virei bonzinho. E a boazinha, que era pobre, da comissária de bordo, que tinha sido agredida porque eu fui grosseiro com ela se transformou numa vilã, porque na verdade eu não fui grosseiro com ela. E a grande vilã mesmo de tudo
Era a Gol, que era uma escrota. E eu nem odeio a Gol, e nem amo a Latam. Mas eu fiz um grande deboche com a Gol e as pessoas sentem prazer com o deboche. Lembre aí, quanto mais inesperado é o final da minha história, quanto maior é o plot twist, quanto maior é a invertida, melhor vai ser. E lembrem aí, quanto mais, essa do Ariano Suassuna, escrever é um ato de coragem. As histórias que você mais evita contar, provavelmente é a história que você mais deveria contar. Eu posso contar uma história que não é bonita, nem engraçada, nem tem humor, nem tem tanto elemento literário? Bom, antes eu vou contar uma outra história. Tem um amigo meu, que é copywriter, ele um dia eu fui num evento dele e ele contou a história que ele já teve vício em droga. Ao ponto de quase morrer, ter overdose, a mãe chegou a sair de casa e perdeu a família, perdeu o emprego e acabou com a família toda. Só que antes de contar a história, ele falou, gente, essa parte eu não quero que grave, e mandou desligar as câmeras. Quando ele terminou de contar a história, ele foi aplaudido de pé. Mas ele foi aplaudido de pé. E a história ele não quis gravar e botar no YouTube. Eu falei, cara, se tu põe essa história no YouTube, é uma explosão. Até hoje eu não sei se ele contou essa história gravada no YouTube. Eu acho que não. Mas ele foi, não é o Ícaro, não. É o... Bom, eu posso falar abertamente que ele conta essa história, é o Marcelo Bragião. Só que ele nunca contou essa história, da forma como ele contou lá, abertamente e tal. A história dele, cara, ela é tão boa. Eu tenho uma piada, né, que fala assim, é uma história tão boa que dá vontade de você viciar em droga só pra ter uma história de superação tão grande, né? Pô, uma craque pra que eu... Porque logo depois entra eu no palco e não tem uma história. Uma história é o quê, cara? Eu tinha uma agência... E aí eu me lasquei, e aí eu comecei a lançar uma mulher de pompoarismo e fiquei rico. Cara, o normal chama menos atenção que o incrível. Então, ele tinha algo incrível e ele não queria contar. Será que você tem uma história incrível sobre seu pai que você tem vergonha de contar? Eu tenho a minha história do meu pai, que me obrigou a trabalhar quando eu era... Vocês sabem dessa história? Quando eu tinha 15 anos, meu pai falou, cara, tu vai trabalhar de office boy. Não precisava, a gente tinha uma vida relativamente boa financeira. Não era rico, eu também não era pobre, eu estudava em escola pública, eu não precisava de dinheiro. Ele falou, você vai trabalhar. Me botou para trabalhar. E aí, eu era office boy, eu tinha que trabalhar, eu terminei do trabalho, saí do trabalho lá e estava sem fazer nada. E aí o dono da empresa falou, ó, o que você está fazendo aí? Eu falei, nada, eu já terminei do que eu tinha trabalhado, estou de boa. Ele falou, então você vai recolher o lixo aqui, você vai pegar o lixo da empresa aqui, e vai recolher e não quero saber mais, vai recolher o lixo da empresa. E eu fui lá recolher o lixo com nojo, porque já pegou lixo de empresa? Tem cocô, meu irmão. E era um monte de funcionário, aquele cheiro de xixi. Eu nunca tinha tirado um lixo na vida, fui todo cheio do nojinho, botava o dedo no nariz pra tirar. Cheguei em casa, falei, pai, vou pedir demissão, o cara é maluco, ele tá mandando eu tirar o lixo, eu me senti humilhado. Falei pro meu pai. E o meu pai falou assim, nunca mais isso vai acontecer, Leandro, pelo amor de Deus. Vamos resolver isso. A partir de hoje, você não vai tirar o lixo só da empresa. Você vai tirar o lixo aqui de casa todo santo dia também, para você largar de frescura. Você tá com isso aí é porque você nunca tirou lixo em casa, agora você vai tirar também. Esse vídeo bateu 3 milhões de visualizações. O final foi inesperado. Ninguém imaginava que meu pai ia fazer isso. E ele fez. Agora, eu podia ter contado essa história sem o nojinho, sem o negócio. Podia ter contado até melhor, né? Que aqui eu contei com pressa. Mas eu podia ter contado desde o início que o meu pai, tipo assim, podia ter não construído essa invertida no final. Essa é a habilidade de você saber usar os elementos literários. Isso é feito só com um jeito, com prática. Existem exercícios mentais que te dão prática para que você encontre invertidas e surpresas e elementos e essa sensação de estar o tempo todo sendo surpreendido nas histórias. Isso é ensinável e eu vou ensinar isso para vocês dentro do Light Copy. A gente tem um curso gratuito, mas o curso pago do Light Copy são um exercício de associação criativa desse por dia. Então, todo dia você treina, até que o seu cérebro tem isso naturalmente. Porque eu não sabia fazer isso o tempo todo. Hoje eu faço natural. Aqui, às vezes, durante a live, eu crio esse exagero de improviso total. Mas minha cabeça não era assim. Mas depois de eu fazer todo dia 2, 3, 10 dessa, minha cabeça fica ágil em encontrar isso a cada oportunidade que eu tenho. Às vezes dentro de conversa, num bar, num amigo, não sei o quê, eu vou encontrando isso e eu fico até uma pessoa mais legal de conviver, porque a qualquer momento eu consigo encontrar isso. O nome disso chama associação criativa. Mas anota essa aí, ó. A lógica de premissas faz a pessoa ser convencida por você. A lógica de premissa faz a pessoa falar, faz sentido. Os elementos literários faz a pessoa gostar de você. Falar assim, cara, eu adoro ouvir essa pessoa, eu sinto prazer, eu sinto aconchego, é gostoso de ouvir. E a copy de gatilhos mentais em marketing digital e de persuasão faz a pessoa agir
e comprar de você. E eu ensino as 3 coisas. A pessoa acreditar, gostar e agir. Isso é light copy. É impossível alguém que domina a habilidade de fazer a pessoa ser convencida, gostar e agir, ser pobre. Essa pessoa não fica pobre. Qualquer coisa que você queira, você vende muito. E no momento de internet, você não só vende muito, você vende um caminhão de muito, porque aqui a escala é inacreditável. Então, se você usa a internet, se você quiser usar isso no bar, numa negociação, fechando o cliente, no mundo normal, tudo bem. Mas aqui no mundo da internet, se você tem entrega digital, principalmente com alta escala, aí é para ficar multimilionário mesmo. Mas isso não é uma arte que exige prática. Por isso que é um exercício por dia, todo dia. E é um exercício curto por dia. Basicamente, todo dia eu vou te mandar um dever de casa, você vai fazer. Amanhã eu te mando um dever de casa, você vai fazer. Passando um ano, sua habilidade com as palavras, sua habilidade de raciocínio, a sua capacidade cerebral de fazer associações vai ser inacreditavelmente alta. A sua capacidade de raciocinar e de encontrar associações durante a construção de copies, ideias e anúncios vai ser muito alto. Vocês querem que eu leia mais um ou tá bom por aqui? A do apartamento. Quem quer? Tem a do apartamento, vocês vão votar. Apartamento, o meu sucesso e o 17. Qual que vocês preferem? A venda do meu apartamento? Quem quiser o link do curso, digite. Eu prefiro a Latam aqui nos comentários, beleza? Eu prefiro a Latam. A gente pode despedir com mais uma ou a gente pode ir embora, ou qual que vocês querem? Mais uma? A do apartamento, vamos lá. Olha só como a história já começa na história. Bota assim, uma história começa no ápice da história. Vai, ó. Quando eles mudaram, Quando eles mudaram, ela estava grávida. E eu confesso que eu fiquei com medo do cachorrinho estragar as coisas. Pobrezinha da vira-lata caramelo. Ela era comportada. Ela não estragou nada e só fazia as necessidades quando ia passear. Ai, meu Deus, eu tô tão ansiosa. Será que eles vão ser legais? Quando eles fizeram a festa de 1 ano de aniversário da Nala, eu tive certeza. Esse pessoal é gente boa. O pai adorava o escritório. Ficava horas lendo, escrevendo. Ele também gostava da banheira da suíte master. Dizia que ajudava a organizar as ideias. Ela gostava de fazer yoga no deck da cobertura. Logo, o bebê nasceu e eu fiquei apaixonada. Anota aí um elemento literário para vocês. Ele chama lista. Lista é um elemento literário. É uma lista de coisas que vai gerar autoidentificação e que se eu não tivesse pensado, cadê me dá uma lista? Eu não chegaria nesse nível de conexão com vocês. Vamos lá, a lista. Ele tomou aqui o primeiro banho, deu o primeiro passo, o primeiro beijo, a primeira birra, falou a primeira palavra, ganhou a primeira bicicletinha. Então foi a lista de coisas que é a primeira. Então você pode, eu vou fazer um texto sobre Dia dos Namorados, a lista de presentes que eu ganhei. Dia dos Namorados, a lista de frases que namorados sempre falam. Dia das Mães, a lista de coisas que mães costumam fazer. A lista de sócio, lista de frases que sócios costumam falar. Então, em algum momento do seu texto, você usar uma lista para pontuar coisas de autoidentificação, vai dar esse tom de, cara, parece a minha vida esse texto, né? Um belo dia, ela chegou em casa chorando. Repara que eu renovei a surpresa, né? Quando ela chegou, ela mostrou o exame de gravidez. E eu chorei de emoção junto com os 4. E mal sabia eu o que estava por vir. Meses depois eu vi uma conversa estranha que quebrou meu coração. Olha como é que eu vou renovando a energia. Quebrou o coração. Que conversa estranha foi essa? Ai, meu sonho é morar numa casa grande. Olha como é que eu boto o elemento literário. Eu fiz a cara de nojo. Ai, história é sentimento. Qual o sentimento que eu tive aqui? Nojo. Ai, eu quero morar numa casa grande. Ela tá com um pouco de inveja, né? Não demorou muito e começaram a empacotar as coisas. A despedida estava próxima. A vida é assim mesmo. Ela é feita de fases, de encontros e desencontros. Eu vou sentir falta deles, mas eu vou estar aqui pronta para receber uma nova família para ser feliz. Todo mundo nesse momento tá achando que eu tô abandonando o meu cachorro, ou que alguém vai morrer, alguma coisa assim. Aí eu uso um elemento literário que se chama linguagem fantasiosa. Eu dou voz a um objeto que não tem voz. Eu posso fazer a voz da cadeira, do tripé, do computador. Mas ali eu fiz voz da minha casa, era o meu apartamento. Eu sou a mais bela cobertura do Noroeste. Nesse momento em que eu revelo isso, as pessoas sentem a invertida e sentem o prazer. Nossa, eu não acredito que era do apartamento que ele estava falando. Eu recebi comentários de gente falando assim, caramba, Leandro, você fez eu chorar por um apartamento.
Eu tive empatia por uma bosta de uma cobertura. Quantas vezes vocês assistiram Toy Stories e choraram por causa de um ursinho de pelúcia? Ou por causa de um garfinho? É dar voz a um objeto inanimado. Isso aqui é a coisa mais simples de você fazer. O que a sua cadeira pensaria? O que o seu cachorro pensaria? O que seu filho que é bebê pensaria? O que seu escritório falaria se ele falasse? O que o lugar que você trabalhou por mais de 10 anos, a sua sala de trabalho, essa sala aqui, o tanto de reuniões que ela viu, o que ela falaria? Então, só que eu dei a invertida e falei, inicialmente eu tinha 3 quartos e recebi uma generosa reforma, que transformou um dos quartos nesse gigante closet. Aqui é a mesma coisa, de um anúncio normal de cobertura. A sala é ampla, a cobertura linda na área gourmet, churrasqueira, piscina, vista infinita para o parque, automação nas luzes das janelas, ar-condicionado, a TV maravilhosa tal, que sai do teto. Se você gostou do apartamento, comente apartamento. Se quer aprender a escrever assim, de maneira criativa, envolvente, digite Light Copy e seja feliz. É a cobertura que está falando, não é o Leandro. Isso dá um nó no cérebro das pessoas. Todos esses artifícios são altamente treináveis, são facilmente treináveis. À medida que você sabe que eles existem, você não tem habilidade ainda. Olha que loucura. Nesse exato momento, você não tem habilidade para construir esse texto porque você praticou pouco. E porque você nem domina todos os elementos literários, você nem sabe quais são. Mas imagina que você tivesse treinado todos eles, um por dia, e o seu cérebro tivesse uma capacidade associativa 10, 20 ou 100 vezes maior do que tem hoje. Porque tudo desse texto foi baseado na minha capacidade associativa. Mas eu sou um cara que faz exercício de associação criativa todos os dias. Todo dia eu faço uma brincadeira mental para melhorar a minha capacidade associativa. Eu sou um cara viciado e fissurado em comunicação. E o resultado são textos que nem são geniais, mas que parecem ser, porque de genial não tem nada. Quem realmente entende de texto fala, cara, é até meio pobre algumas coisas aqui. Mas eu não quero ser o Fernando Pessoa, o Monteiro Lobato, o Veríssimo. Não, eu só quero ser um cara que está muito acima da média de todos os outros do marketing, porque sabe se comunicar com artifícios da literatura, das crônicas, da composição musical e da filosofia. E se você quiser replicar isso, é muito mais fácil do que parece. Então, espero que tenha ajudado cada um de vocês, que vocês consigam aplicar na vida real. E vou deixar o dever de casa. Crie o seu banco de histórias e crie uma história, uma única história, que seja sumária e cênica ao mesmo tempo.